reunidos aqui no ministério. E convido a todos que estão chegando, que possam estar conosco desde o princípio, porque Deus tem uma palavra especial para cada um de nós hoje. Estamos na cidade de Nova Petrópolis. E declarando que a cidade de Nova Petrópolis é do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E o Espírito Santo me trouxe uma palavra que eu gostaria de deixar para que nós possamos crescer no entendimento e na revelação do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos no livro de Josué, no capítulo 1, né, no versículo 2, nós vemos uma história. Eu não vou ficar falando a respeito da história, porque o nosso objetivo é só trazer ela como uma base, e nós vamos para uma sequência de histórias. No capítulo 2 diz: Disse Tim, enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e eles pousaram ali. Então, eles foram na casa de uma mulher. E essa mulher, gente, era prostituta. E eles não, por eles serem homens santos, homens de Deus, né, poderiam ter tido preconceitos com aquela mulher que era tida como uma prostituta. Mas eles não tiveram preconceitos, pelo contrário, eles tiveram capacidade de dormir na casa dela. Se for pensar isso naquela época, era muito difícil uma situação como essa, porque existia muito mais preconceito, né? E aqui diz, cujo nome era Raabe, e eles pousaram ali. Deu notícia ao rei de Jericó, na verdade, deu-se notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Ficou, a notícia correu pela cidade, e a notícia chegou até o rei. E o rei soube, né, que na casa da prostituta tinham aqueles homens e também já sabiam até quem eram. Aqui eram filhos de Israel e estavam lá. E ele disse: olha, você, por favor, manda esses homens embora. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, poderei alcançá-los. Então, aquela mulher teve uma sensibilidade foram e escondeu, impedindo com que acontecesse alguma coisa com os espias, os filhos de Israel. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vãos, e logo que saíram, fechou-se a porta.
Então, no versículo 9 diz, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Nós temos visto que vocês têm poder e que já tem notícias das obras que vocês fizeram. Agora, aquela mulher, ela escondeu os filhos de Israel para quê? Para que não acontecesse uma desgraça. E nós vamos ver que aqui, ó, no versículo 15 diz assim, ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Aquela mulher salvou os filhos de Israel. Tem pessoas que não têm noção de quão importante é você estar abençoando aquele que é do Senhor Jesus. Como nós somos filhos de Deus, todas as pessoas que fazem o bem para nós, eles serão abençoados pelo que eles estão fazendo. A diferença é muito grande. Quando perseguem o Filho de Deus, Deus os perseguirá. Quando o Filho de Deus desobedece a Deus, acontece o que aconteceu com Jonas. Jonas fugiu de Deus e o barco iria afundar. E com ele, todos aqueles que estão ao seu redor, eles morreriam juntos no barco. Aqui, a Raabe foi alguém que protegeu os filhos de Deus. E como ela protegeu os filhos de Deus, uma bênção especial passou a alcançar essa mulher. Então, quando a gente começar a entender a importância que Deus tem para com seus filhos e para com cada um de nós, nós vamos saber que somos amados por Deus. E que Deus nos livra de muitas armadilhas. E muitas delas nós só saberemos lá na eternidade. Que aconteceu. Sabe, por onde você anda, às vezes a gente não tem noção. Por onde você anda na rua, por onde você vai, se você entra num banco, se você entra num hospital, se você entra e anda por uma rua, entra no supermercado, aqui dentro do supermercado está andando o representante de Deus na terra. A gente tem que aprender a valorizar quem realmente nós somos. E quem são os filhos de Deus. Não se pode tocar nos filhos de Deus. Porque Deus nos honra. E Deus nos abençoa. Raabe foi alguém que era prostituta. Que tinha um título, né, de condenação pela sociedade. E apesar dela ter esse título, a história da vida dela foi transformada porque simplesmente ela protegeu os filhos de Deus. Não é demais da conta? É algo assim. E aí, se você pegar logo à frente, nós vamos ver o capítulo 6 de Josué. Ó, capítulo 6. Primeiro nós vamos pegar o 5 e eu vou falar o seguinte. Versículo 4 diz assim: foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens,
Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram do deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que sob juramento prometera a seus pais, nos daria a terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs seus filhos, e estes Josué, agora, estavam incircuncisos, porém não os havia circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Aqui nós vemos todo o povo de Israel que estava no Egito, no deserto, que estava caminhando pelo deserto os 40 anos. Eles não precisariam de ter ficado 40 anos andando no deserto. Eles poderiam ter simplesmente ido direto até a terra prometida. Mas por causa da murmuração, tá? Desobediência, pela falta de fé, estes homens então receberam uma maldição. Vocês não vão tocar e não vão ver a terra que mana leite e mel. Primeiro, vamos ver uma coisa. Nós estamos vendo que as atitudes de uma pessoa vão decidir o destino daquela pessoa. Nós temos que cuidar com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Quando a gente começa a amaldiçoar, reclamar, zombar, criticar um líder, o povo, nós estamos recebendo as maldições sobre as nossas costas, e pode ser que a nossa vida nunca vai chegar ao propósito que Deus tem para nós por causa da murmuração. Eles não conseguiram encontrar a terra prometida. E eles ficaram no deserto. Mas aqueles que tinham nascido, eles estavam ali, e Deus disse que poderia essa nova geração ver a terra prometida. Engraçado. Podiam ter visto a terra prometida. Mas, para que eles pudessem ver a terra prometida, eles teriam que cumprir a lei. E eles, então, tiveram que ser circuncidados para conseguir cumprir. Aí eu vejo, é tanta coisa que é necessário para eu chegar na eternidade. O que é necessário para mim hoje realmente ter certeza de que eu sou salvo? Nós não temos que seguir leis rígidas. Não, nós temos que seguir a vontade de Deus. Não podemos andar no meu caminho, nós temos que andar no caminho de Deus. Nós temos que entender esse propósito. Agora, aí eu vejo uma purificação, uma restauração, um preparo daquele povo para eles conseguirem entrar na terra prometida para os seus pais. Amém? Mas no capítulo 6, nós vamos ver, vou ler a partir do versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente cercada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, e o seu rei, e os seus valentes. Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de 7 chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão
as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo a voz, o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada um em frente de si. Amém. Vamos lá. Primeiro nós vemos a história de uma mulher que salvou o povo de Israel. Depois nós vimos a circuncisão e a preparação do povo para se tornar exército de Deus. Agora nós vemos o combate que eles precisavam de fazer. Jericó estava possuída, dominada por outros povos. E, então, para que eles conquistassem Jericó, eles precisavam de uma estratégia de Deus, sobrenatural de Deus. Não tinha a possibilidade de conquistar Jericó através de forças humanas. Apesar do povo de Israel estar cercado em volta da cidade, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, eles estavam ali e tudo, mas eles não tinham como alcançar a cidade. O povo, naquela época, quando construía cidades, eles construíam muros gigantescos em volta para impedir com que os ladrões, os bandidos, existiam muitos grupos de bandidos que invadiam as cidades e destruíam tudo, roubavam. Eles eram muitos grupos de ladrões, né, que roubavam e tudo. Então eles construíam esses muros para proteger com que os ladrões viessem e tudo. E Jericó é uma dessas cidades. Agora, quando Deus veio e trouxe uma palavra, não, vocês vão vencer essa guerra, Deus trouxe uma estratégia sobrenatural. Deixa eu dizer, você quer vencer na sua vida, você quer alcançar o propósito de Deus, você quer libertar aquilo que está em você. Nós temos espírito de ira e briga, confusão mental, nós temos problema emocional, nós temos traumas, nós temos feridas e nós temos muitas coisas dentro das nossas vidas que impedem de nós sermos usados por Deus. Para que eu alcance o propósito de Deus na minha vida, eu preciso ser curado de tudo que tem na minha vida. Se eu não for curado, eu não tenho, porque na hora que eu entrar na guerra, Satanás vai saber a minha fraqueza e ele vai me atingir exatamente naquela área que eu ainda não tenho cura. Então, eu não devo entrar na guerra simplesmente por entrar, pensando, eu sou forte e poderoso e vou alcançar a vitória. Deus, quando Ele vai fazer algo na nossa vida, precisa do mover sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Amém. A estratégia maluca, que é uma coisa assim absurda, que é impossível. Deus disse, vocês vão marchar, todo o povo, 7 voltas em volta da cidade de Jericó. Eles só marchavam, silêncio. Imagina, o povo de Jericó tinha os muros grandes, eles olhavam para baixo e diziam, o que esse povo está fazendo? Todo dia, em determinado horário do dia, né? Ele via que todos eles marchando bem tranquilos, bem devagar, passando em volta da cidade de Jericó. No último dia, Deus mandou e falou assim, hoje vocês vão dar 7 voltas completas. E no final, vocês vão tocar trombeta. E vocês vão fazer isso, em nome de Jesus. Coisa de doido. Como que alguém vai vencer uma guerra desse jeito? A palavra de Deus diz, quando eles tocaram as trombetas, os muros caíram. Os muros caíram. Mas o que é isso? Ô, gente, em cima dos muros tinham casas. Tu já imaginou? A casa de Raabe ficava em cima do muro de Jericó. Era uma casa grande, pelo menos tinha 2 andares. Porque tinha a casa, ela falou que tinha um sótão em cima, e aonde que ele mandou esconder os 2 filhos de Deus. Os 2 filhos de Israel estavam escondidos em cima. Significa que não era uma casinha, não era só uma salinha aqui, ó, com o banheiro e uma cozinha.
Era uma casa grande, e nem sei quantos quartos tinha naquela casa. Existia muitas moradias em cima do muro. Existia um exército, ali podia andar vários cavalos, carroças e tudo, uma do lado da outra, de tamanho que era o muro. Ô, gente, através de caminhar, sem fazer nada, um dia, 2 dias, 7 dias em volta, e no último dia tocar uma promessa. E aí, puf, os muros caíram. Gente, mas se você souber como que foi, os muros não só caíram. A Bíblia diz que os muros caíram e arrastaram no chão. Andaram, não sei quantos, o espaço, sei quanto, não sei agora exatamente, mas mais de 100 metros. Eles caíram e se arrastaram e liberou a entrada, porque o povo precisaria de ter acesso àquela população. E para ter acesso à população, precisaria de entrar naquela cidade. E Deus, então, fez com que os muros caíssem. E ele trouxe uma estratégia para vencer a guerra sobrenatural. Eu quero dizer, nós muitas vezes podemos ir atrás de psicólogos, de terapeutas, de um monte de coisa, para conversar sobre os nossos traumas, sobre os nossos problemas, sobre as nossas lutas. Pelo humanismo. Eu quero dizer, você pode descobrir o teu problema, mas nenhum psicólogo, terapeuta ou conselheiro tem a resposta para você. Você pode descobrir o seu problema, e como você vai vencer ele agora? Você vai ficar com uma situação aqui exposta. O problema pode ser descoberto, mas o único que cura é Deus. E eu só consigo alcançar a restauração, a restituição, a cura das áreas da minha vida que precisam de mudança através do sobrenatural. É como Jericó. É só um soprar de Deus, é só um milagre de Deus, é que vai fazer com que a dor que aconteceu comigo quando era criança, quando meu pai me espancou e me fez aquilo e eu fiquei paralisado, marcado e nunca saiu mais aquela dor, só vai haver cura, só quando Deus soprar com um sopro sobrenatural e fazer algo que possa mudar. Como que uma pessoa pode ser liberta de uma área, de uma dor, de uma ferida ou de um vício? Não existe se não for Deus. Para que eles vencessem a cidade de Jericó, o sobrenatural de Deus precisou de agir. Mas eu tenho uma coisa extraordinária para dizer. O povo foi morto. O povo foi destruído, mas algo aconteceu. Olha, no versículo 5 do capítulo 6 diz assim: tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo dava um grande brado. Gritaram, o povo inteiro gritando. Diz: então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou o povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas,
e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Eu vejo uma coisa, no processo que nós estamos andando para chegar no momento em que os muros iriam cair, eu precisaria de fé, de obediência e de confiança. Eu precisaria de... eles podiam falar, se tivesse algum rebelde ali no meio, porque às vezes tinha rebeldes, e iria falar assim, que palhaçada é essa? Que história é essa? Todo dia a gente tem que pegar o povo inteiro, dar uma volta na cidade inteira e tudo, e parar e ficar em silêncio, não pode se falar nada, não pode gritar nada. Por favor, vocês estão pensando que a gente é o quê? Nós poderíamos pensar isso aqui hoje, no dia de hoje. Amém? Mas eles confiaram e houve fidelidade completa entre todos. Amém? E eles tocaram a trombeta. Agora, é muito incrível o que aconteceu. Eles venceram, mas aquela mulher, no versículo, eu vou pegar o versículo 22, diz: disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta, tirai-a de lá com tudo o que tiver, como lhe jurastes. Assim entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e a tudo que tinha. Tiraram também a todos os seus parentes, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Então a cidade e tudo que nela havia queimaram-no a fogo, mas a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas poupou Josué a vida à prostituta Raabe e a família e o seu pai e tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. E ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Aqui nós estamos vendo algo extraordinário. Feliz, abençoado será aquele que abençoar um filho de Deus. Sabe? É Deus que vai proteger. Aquele que é filho de Deus é tesouro de Deus. Deus não permite que nada nem ninguém toque nos seus filhos. Então, se eu tiver esse entendimento, porque ela, com certeza, o destino poderia ser o inferno, a destruição, a humilhação. Ela já era uma pessoa humilhada, ela já era uma pessoa que tinha um título, desprezo, por ser uma prostituta naquela época. Mas não foi o rei e não foi ninguém do povo que protegeu os filhos de Israel. A única pessoa que protegeu para que não acontecesse uma desgraça foi a prostituta Raabe. E porque essa mulher protegeu, não só ela foi salva. A bênção que veio para aquela mulher foi tão grande que ela, o pai, a mãe, os irmãos, os parentes,
e todas as coisas que eles tinham, bens e tudo foi retirado da cidade. Gente, ela não morreu. A cidade inteira foi posto fogo para destruir. Todos com bens, com tudo, com animais, com tudo. Tudo que eles tinham, tudo foi destruído. Mas só foi salvo daquela cidade Raabe, a prostituta. Então, quando eu digo quando eu trago para a igreja o entendimento, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você é filho do Deus vivo. E se você é filho do Deus vivo, aonde você vai, Deus está indo. Porque agora o Senhor está falando que Jesus, ele diz, agora, as mãos de Jesus na terra são as minhas mãos. Os olhos de Jesus na terra são os meus olhos. Os pés, a caminhada que eu vou, é Jesus andando na terra. Eu estou dando exemplo e eu estou sendo verdadeiramente o representante de Jesus na terra. Que tipo de testemunho que eu tenho? Que tipo de vida que eu demonstro que eu sou filho de Deus? Gente, o que eu faço, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, vai fazer toda a diferença. Nós precisamos de saber, o povo inteiro que saiu do Egito, eles viram milagres e milagres e milagres. Eles viram o milagre das 10 pragas. Eles viram o milagre de Deus no deserto. Imagina um povo andando no deserto e todo dia tinha uma nuvem que cobria eles e impedia que aquele sol de 40 graus acima, né, pudesse impedir, porque imagina o dia inteiro caminhando com 40 graus, ninguém suporta. E de noite, o que tinha de noite, gente? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo, porque no deserto, de noite, é 40 graus abaixo de zero. Então, de dia, 40 graus acima de zero. De noite, 40 graus abaixo de zero. E esse povo que andou no deserto, experimentando só esse milagre, não precisa nem dos outros. E a Bíblia diz que as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não se desgastaram em 40 anos. Nada foi destruído. E eles não puderam entrar na terra prometida. Apesar de provarem. Gente, não é provar milagre, não é provar sobrenatural, não é provar nada. É transformação de entrega. É uma vida entregue na presença de Deus. Deus deu a oportunidade para uma prostituta ser restaurada e salva. Porque ela protegeu os filhos de Israel. Por isso que a Bíblia diz também, feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, e em todas as coisas será abençoado. A palavra de Deus diz que bem-aventurado será aquele que amar e orar e interceder pelo povo de Israel. Você sabe que nós estamos com guerra em Israel, nós estamos numa luta terrível, a gente não pode deixar isso aí todos os dias. Aquele que tira, nem que for 10 minutos no dia, para orar, Deus tem misericórdia, protege o povo de Israel e tudo. Gente, nós temos que orar a vida inteira por esse povo. Todos aqueles que orarem pelo povo de Israel serão abençoados. Da mesma forma, todos aqueles que protegerem os filhos do Senhor, que somos nós, seremos abençoados. Será que Raabe mereceria ser salva? Se ela era uma prostituta, o pecado dela já condenava, o rótulo dela já condenava. Ela já tinha um título. Mas o que Deus fez? Porque nosso Deus é um Deus de misericórdia. E não importa o seu pecado, Deus está aqui para nos restaurar, para nos curar. Então, se a gente vê todo esse pequeno trecho que eu estou lendo, né? Então, é algo extraordinário. Eu queria falar também, mas o tempo já passou, eu ia contar a história de Acã,
um dos filhos de Israel, o único que fez o que era mal. Que o Espírito Santo me deu a oportunidade para falar sobre esse assunto. E eu quero compartilhar também com a igreja que quando Deus nos falou para iniciar o Ministério Jardim da Colheita, eu pedi a estratégia de Deus, como nós deveríamos fazer, o que nós tínhamos que fazer. Durante todo um ano, nós fizemos todas as reuniões, confissão de pecados. E pedimos perdão a Deus pelos pecados da cidade. E quando a apóstola Neuza Tioca me ligou e disse, apóstolo Rony Chaves, ele disse que queria ir na sua casa. E quando Deus falou, eu estava em oração, o Senhor disse, faz a mesma coisa que o Senhor falou com Davi. Aqui nós vemos das 7 voltas na cidade de Jericó. Aí o Senhor falou, você vai fazer uma aliança com Deus. E você vai fazer um ato. Você vai mandar construir uma arca da aliança. Vocês viram a simbologia? Eles pegaram a arca da aliança, e a arca da aliança é à frente. Para conquistar aquela terra, destruir os inimigos, para tomar posse da terra. O Espírito Santo de Deus falou assim, constrói uma arca da aliança. Eu falei, como, Senhor? Aí Deus arranjou uma pessoa, e agora esse rapaz que eu dei o testemunho hoje, ele fez o anjo e o outro fez a caixa, e nós fizemos a Arca da Aliança. E quando nós fizemos a Arca da Aliança, o Senhor falou, faz uma cerimônia com a presença do apóstolo Rony Chaves na nossa cidade. O apóstolo Rony Chaves veio, ele estava aqui, então nós pegamos 4 levitas, pessoas vestidas de levitas, e eles carregavam a Arca da Aliança dentro do salão da igreja. Eles davam 6 passos, colocavam a arca no chão, nós confessávamos os pecados, nós glorificávamos ao Senhor. Eles pegavam a Arca da Aliança, eles davam 6 passos, eles pegavam a arca, colocavam no chão, nós pedíamos perdão pelos pecados, nós glorificávamos ao Senhor. Eles pegavam a arca, davam 6 passos, e nós fizíamos do fundo da igreja até o altar. Quando nós chegamos no altar, o Senhor disse, coloca diante de mim e faz uma aliança comigo, porque é nessa terra onde você mora, fizeram aliança com muitos bruxos, com muitos feiticeiros, os pontos turísticos foram consagrados, aqui muita coisa aconteceu para que a cidade se tornasse tão famosa. Então, como que eu, o Senhor, vou poder ir numa cidade se ninguém fez aliança comigo? Aí o Senhor faz uma aliança comigo, põe a Arca da Aliança e faz 4 estacas. Amém? E nós fizemos estacas e pusemos fitas de cores, cada estaca tem uma fita de uma cor, simbolizando a adoração, simbolizando o pecado, simbolizando a aliança. São as 4 estacas. Nós colocamos na frente do altar 4 estacas, a Arca da Aliança no meio, e nós fizemos uma aliança e falamos, Deus, o povo dessa terra fez aliança com os deuses, e agora, em nome de Jesus, nós queremos fazer aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor vier para a cidade de Gramado, queremos que o Senhor venha por nós, porque aqui há lugar para o Senhor abençoar essa terra. Aí o Senhor mandou fazer essa aliança, por isso que nós temos lá no altar a Arca da Aliança como ato profético. Amém? Para a gente poder ter compreensão do motivo. As 4 estacas estão na minha sala, no meu gabinete. Tá? Uma em cada ponta do meu gabinete, do gabinete apostólico, estão, porque nós vamos poder utilizar isso quando a gente puder. Deus vai dar direção para a gente cercar o prédio, o terreno todo. 4 estacas, porque estaqueamento é para determinar. Este é o território do Senhor.
Amém? Então nós precisamos de pedir a Deus qual é a estratégia de conquista para Nova Petrópolis. Amém. Existe, nós vimos aqui hoje dois atos específicos sobrenaturais. É algo sobrenatural de Deus. Um foi Jericó. O outro foi o estabelecimento da Arca da Aliança. Então, mas Deus, qual é a estratégia que nós podemos fazer nessa terra? E eu quero que nós estejamos orando para Deus nos dar qual é o tipo de ato que nós temos que fazer aqui para tomar posse da terra, para abençoar essa terra e, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos ouvir o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Amém. Porque é o sobrenatural de Deus para a nossa vida que vamos ser curados. É o sobrenatural de Deus para uma terra, é que a terra vai ser abençoada. É o sobrenatural de Deus que vai também transformar uma terra amaldiçoada numa terra abençoada. Amém. Em nome de Jesus. E bendito é, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você é uma testemunha. Você é a testemunha viva de Jesus Cristo na terra. Andeis de acordo. Amém. Ser fiel, porque Deus vai te proteger e te abençoar. Amém. Aleluia! Amém. Vamos orar? Vamos. Então, eu faço uma pergunta para cada um. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, você está disposto a sair da religião, a sair das coisas naturais e disposto a buscar o sobrenatural de Deus, primeiro para a sua vida, depois para a sua terra. Porque se não for unção, nada muda na nossa história. Então, no nome de Jesus, que o Senhor venha fazer essa obra nas nossas vidas. Amém. Eu vou fazer oração e vocês vão estar repetindo e o poder de Deus vem sobre este lugar. Amém. Amém, Jesus. Fala assim, Deus Pai, Deus Pai, eu agradeço. eu agradeço, Porque o Senhor tem porque o Senhor tem o método um método sobrenatural, sobrenatural, divino, para restaurar, para restaurar, para curar, para curar a minha vida. A minha vida. Agora, Senhor, Agora, Senhor, eu me coloco me coloco diante de Ti diante de e Ti. eu quero te pedir, Eu quero te pedir, venha sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, rompe as cadeias, rompe as cadeias, me libera Me libera das fortalezas das fortalezas familiares, dos espíritos dos espíritos especializados da minha vida, da minha vida, dos meus antepassados, meus antepassados, que vem de geração em geração, geração em geração, controlando, controlando, manipulando, sugando, impedindo impedindo que alcancemos vitória. que alcancemos vitória. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, eu agora rejeito, renego, renuncio todo poder todo poder do mal, do mal, da magia, magia, da feitiçaria, da feitiçaria, dos espíritos familiares, dos espíritos familiares, sobre a minha vida. sobre a minha vida. Saiam agora. Saiam agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não voltem nunca mais. Não voltem nunca Eu mais. quero agora. Eu quero Em agora, nome de Jesus. em nome de Jesus, Viver a cura. a cura, A libertação. a libertação Da minha vida. da minha Em vida, nome de Jesus. em nome de Jesus, Para que a minha terra para que a minha terra possa ser abençoada. possa ser abençoada. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.